O Arquivo Público Municipal de Bagé, neste 21 de novembro de 2023, dá seguimento aos seus diálogos históricos, hoje trazendo a figura do Dr. Carlos Sá Azambuja, produtor rural, economista, político, que mais eu esqueci aí? Um grande administrador, com uma grande formação em administração pública, inclusive com cursos no exterior, exatamente voltado nesta área. E, antes de tudo, um bagiense. Eu queria começar de forma diferente, Dr. Carlos, lembrando, ou trazendo, lhe convidando a trazer a lembrança de que talvez grande parte dos bagienses, provavelmente as novas gerações, os mais jovens, não conhecem o quadro histórico da sua família. Então eu gostaria de começar com rápidas palavras falando do Dr. Ney Azambuja, o senhor nos contando um pouco do seu pai, porque o Dr. Carlos tem uma ascendência histórica para Bagé importantíssima, que há correspondente, inclusive, digamos, através do Dr. Ney, na França, se não me engano, fundou um hospital lá. Nos conte um pouquinho desse aspecto, Dr. Carlos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade da gente bater um papo sobre a vida e a história de algumas pessoas, inclusive a minha. O meu pai nasceu em 1889 e morreu em 64. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro. Primeiro, naquela época, foi para São Leopoldo, fez o seu ginásio, não sei naquela época como é que se chamava, ginásio científico, não sei. Deve ser na Escola São José, provavelmente da Escola foi para São Leopoldo. Isso. Depois foi para o Rio de Janeiro, formou-se em medicina e resolveu, naquela época, fazer um aperfeiçoamento na França. Casou-se e foi casado para Paris. Lá foi logo convidado para trabalhar, na época, no maior hospital de Paris, que era o Hospital Necker. Por sinal, ele existe até hoje. E lá ele foi ganhando posições e terminou como chefe de clínica do Hospital Necker. E, naquele momento, a vida dele estava lá. Ele ficaria, aparentemente, o resto da vida lá. Mas aí houveram dois fatos. O meu avô, o general Estácio Azambuja, convocou por carta o meu pai, porque estava para ser deflagrada a Revolução de 23. E o meu avô era um combatente, tinha, que eles chamavam na época, a coluna, né, que meu avô juntou 500 homens e foram lutar nas coxilhas do Rio Grande. E ele convocou meu pai para largar tudo lá. Naquela época não se discordava do pai, era assim um respeito extraordinário à figura do pai. Então meu pai pediu licença lá do hospital e veio para um hospital de campanha de Lona no Aceguá. E ali ficou como médico durante o período da Revolução, que por sorte terminou na Paz de Pedras Altas. Exatamente.
Aí meu pai voltou para a França, mas aí eu sou filho do segundo matrimônio. Aí a esposa do meu pai adoeceu e ele resolveu que não podia ficar lá numa distância tão grande com duas filhas pequenas. As minhas duas irmãs mais velhas do primeiro matrimônio já faleceram e foram nascidas na França e batizadas na igreja de Notre Dame. Então meu pai veio para o Rio de Janeiro, se estabeleceu lá e lá a esposa do meu pai faleceu. Aí eu até tenho uma série de revistas da época do meu pai no Rio de Janeiro, comentários sobre as atividades dele na época, etc., tá lá no Rio. Eu tenho alguma documentação disso. Aí, como as filhas eram muito pequenas, ele sozinho no Rio não se animou a ficar cuidando das filhas, uma vez que ele tinha que trabalhar todo dia e as meninas eram pequenas. Então, ele tinha uma tia solteirona que tinha criado ele, porque a mãe do meu pai morreu de parto do meu pai. Então ele foi criado por uma tia. Essa tia era solteira e morava em Bagé. Então ele trouxe as filhas para Bagé para serem cuidadas pela tia e ele veio junto. E aqui ele voltou para a terra para clinicar. Isso ele chegou aqui em 1928. E em 1930 ele conheceu a minha mãe e casou. Casou com a minha mãe e viveram felicíssimos até 64, 15 de setembro, quando o meu pai faleceu. E a minha mãe ainda viveu até 2010, 2012. A minha mãe faleceu com 98 anos. Isso. Exatamente. E ele tinha casa em Bagé, então ele veio morar naquela casa que era dele, na frente do Colégio Espírito Santo, aquela casa que tem ali. Sim. Era da família. Ele veio morar ali. Quando casou com a minha mãe, a tia mais velha e as meninas ficaram naquela casa. Ele já deu para as filhas e comprou a casa da General Osório, onde eu me criei e morei toda a vida. Depois da morte do meu pai, eu comprei a casa dos meus irmãos, ainda fiquei lá uns anos até me mudar. Depois comprei outra casa. E o meu pai, como o meu avô, eram muito políticos, meu pai nunca quis participar, digamos, eleitoralmente, mas sempre numa vida política muito forte. E meu pai era do antigo PSD, Partido Social Democrático. E eu tinha, pelo outro lado, a minha família Sá, que é com a família que eu tinha mais contato, porque é tal coisa, o meu pai saía para trabalhar, eu ficava com a minha mãe. A minha mãe é a família Sá. Então, a minha criação toda foi junto à família Sá. O meu avô, Antônio Sá, era um grande líder do Partido Libertador, CIS Brasil. Sim. Inclusive tem um fato aí histórico. A grande chefia do Partido Libertador era o Raul Pila. Isso. E quando o Getúlio, o presidente Getúlio Vargas, mandou extraditar o Pila, não queria o Pila no Rio Grande do Sul, o Pila foi para a estância do meu avô, Olha aí, lá no Uruguai. Depois o meu avô levou o Pila para Montevidéu e custeou toda a permanência do Pila em Montevidéu, até que veio a liberdade e o Pila voltou para Porto Alegre. Então meu avô era um ativista político pelo Partido Libertador. Então a minha família Sá toda era libertadora.
E meu pai era do PSD. Mas tinha o Estácio, né, que era o seu avô, o Estácio Azambuja, que era seu avô, que era cisista também, que era do partido, que era Exatamente. libertador. O meu avô Estácio Azambuja foi... Tanto que, naquela época, né, ele terminou como general. General, exatamente. Exatamente por causa... Ele participou da Revolução de 93. Sim. O velho Estácio. Isso. E depois foi um dos chefes da Revolução de 23. Uma coluna inteira era liderada por ele, a coluna aqui do Centro-Sul. Aqui, toda ela liberada. E ele era um dos 5 chefes da Revolução. Isso. Não é? Carlos, então temos aí o fato, e é por isso que eu iniciei por aí, o fato de que tu vens de uma linhagem política e de uma linhagem guerreira no sentido de lutar, foi o caso do Estácio, né, pelos direitos, né, dos ditos na época oprimidos pelo borgismo, pelo castilismo, que foi as razões das 2 revoluções, né, tanto de 93 como a de 23. Mas tem um fato também ainda familiar, antes de passar adiante, que eu acho que talvez seja interessante narrar, não sei se verdadeiro é. Teu nome, Carlos, é uma homenagem ao teu tio, irmão do teu pai, seria isto? Exatamente. Que era médico também? Era médico. O meu tio era médico, se formou também no Rio de Janeiro com meu pai. E quando meu pai foi para a França, ele foi contratado, eu não sei o nome da empresa de navegação, e tornou-se médico de bordo. E fez a vida dele aí, não é? Dentro do navio. E ele teve uma morte quando os alemães torpedearam os navios mercantes brasileiros na costa brasileira. O meu tio era médico de bordo do navio Araraquara. E esse navio foi... os submarinos alemães afundaram ele. E com ele foi o meu tio, com quem eu tenho o nome de Carlos. Perfeito. Eu fiz a pergunta porque eu tinha uma ideia, mas não tinha certeza de que era uma homenagem, né, a ele. Exatamente. Que beleza. E era meu padrinho. E era padrinho. E era meu padrinho. Coisa interessante. Mas então, tendo essa linhagem política, tanto pelo Sá quanto pelos Azambuja, e Azambuja com muito mais relevo, penso, dentro da história, né, da nossa história de Bagé, não podia ser outra a tua carreira senão também ingressar. Como é que foi a tua entrada na vida política? Fizesse política estudantil também no tempo da universidade, da faculdade? Como é que tu começaste? Como é que é o teu início aí? As coisas acontecem ao natural. Eu nunca pretendi ser político na vida. Embora o meu pai, que gostava muito de política, quando eu fiz 15 anos, ele me botou na ala jovem do antigo PSD. Sim. E eu terminei me tornando presidente da ala moça do PSD. Mas nunca pretendi na minha vida, nunca teve no meu foco ser político. Eu estava dedicado às minhas atividades no campo, casei muito cedo e fui morar fora. E a minha vida estava totalmente dedicado, embora a gente tivesse um relacionamento muito forte, no meu caso, por exemplo, eu tinha uma ligação muito forte com a família do presidente Médici, porque o Sérgio, filho mais moço, era como meu irmão, amicíssimo. E toda a vida, não é que eles frequentavam a minha casa. O meu pai e a minha mãe casaram na mesma semana que o presidente Médici casou-se com a dona Cila. Os 2 casamentos em Bagé. Então havia uma ligação. E
o presidente Médici ficou muitos anos como major, capitão, que sei eu, lá em Porto Alegre. Sempre que a gente ia a Porto Alegre, ia para lá, enfim, não é? E nunca pretendi nada disso. Sempre, na realidade, sempre fui muito ligado em amizades. Nunca pretendi nada e nunca pedi nada, absolutamente nada. Aí, quando o presidente Médici era general do Terceiro Exército... Comandante do Terceiro Exército. É? Comandante do Terceiro... Comandante do Terceiro Exército. Veio com ele o presidente Figueiredo, que veio de chefe do Estado-Maior do Terceiro Exército. E lá na casa do Terceiro Exército, onde o general comandante mora, tinha uma churrasqueira no subsolo, muito grande, muito boa. Então, muito seguido eu ia para lá, saía da estância, ia para lá, levava a carne e a gente fazia churrasco lá. Lá eu fiquei conhecendo o presidente Figueiredo. E por o Figueiredo ser um gauchão, porque o Figueiredo era um carioca de nascimento, mas um gaúcho de coração. Isso. Totalmente hábitos gaúchos, mate, cavalo, era essa a vida dele. Ficamos muito amigos. Quando o presidente Médici foi para Brasília, eu sempre que ia a Brasília, ficava lá com eles. E várias vezes fui convidado para exercer alguma função lá, mas nunca quis. A minha base era a minha cidade e o meu campo. Não tinha nenhuma pretensão de nada na área da política, nada. Bueno, e assim passou. Quando o presidente Médici estava em Brasília, toda vez que eu ia, eu passava, engraçado, ficava lá com o presidente Figueiredo, que na época não era nada, era um general, na época chefe da Casa Militar. Uhum. E ele me convidava para tudo, e, enfim, a gente tinha muita ligação, mas totalmente despretensiosa. E ele era muito, além de muito alegre, era um cara, de uma facilidade louca de convivência. E passou um tempo, começaram a falar que o Figueiredo seria o presidente, o sucessor do presidente Geisel. E eu sempre que ia a Brasília ficava com ele. E um dia eu perguntei para ele, que história é essa aí que o jornal está dizendo, vai ser o presidente? Ele virou para mim e disse, o homem não me falou nada. Eu não sei de nada, isso aí é coisa da imprensa. Aí quando foi em fim de novembro, dezembro, um dia ele me telefonou. Pô, temos que comer um churrasco, vem para cá, trazer umas carnes. Eu digo, tá, vou. Aí eu peguei, na época a Cicad fazia umas caixas de carne, isso. etc e tal. Fui para lá. Bueno, fiquei quase até a véspera do Natal lá. E um fato engraçado aí, que eu também fiquei muito ligado por causa dessa entourage lá do Andreasa. E o Andreasa soube que eu estava lá e me telefonou. Disse, Carlos, tu está aí com o Figueiredo? O Delfim, que é o ministro da Fazenda, Planejamento? Não, o Delfim, o Geisel mandou o Delfim embora. O Delfim era embaixador da França. Na França, isso. O Delfim está chegando aí e quer conversar com o Figueiredo. Tu não ajeita isso? Ajeita. Cheguei para o Figueiredo e digo, olha aqui, o Andreasa telefonou, etc e tal coisa. Ele disse, não, manda eles virem, mas tu tem que estar junto. Tá bem. Então, chegou o dia lá, na Granja do Torto, chegou o Delfim e o Andreasa. E nós ficamos ali conversando, depois fomos jantar, Figueiredo na ponta da mesa, eu na direita, o Delfim e o Andreasa do outro lado.
E eles queriam saber do Figueiredo, afinal, vai ser presidente, não vai ser? O Figueiredo continuou dizendo, não sei de nada, não sei de nada. O homem não me falou nada. Bueno, terminou a janta, cada um foi para o seu lado, eu vim embora, era véspera de Natal, vim para casa e disse para o Figueiredo, bom, se o homem falar, o senhor me diga logo. Eu chamava ele de general. E assim foi. No dia 4 de janeiro, o Geisel anunciou para o povo brasileiro que o sucessor seria o general Figueiredo. E ele me ligou no mesmo dia e disse, vou precisar de ti, vou precisar de ti. Eu digo, bom, tá bem, depois falamos, etc. Tal. Verão, tu estava na estância com a família, etc. Tal. Não queria saber de nada. Mas aí, a legislação da época obrigava o indicado visitar as assembleias dos estados. Uhum. Então o Figueiredo tinha que fazer um périplo por todas as assembleias legislativas dos estados para se apresentar. Sim. Aí ele me convocou para eu participar com ele. E eu não tinha essa disponibilidade, eu tinha que cuidar da minha vida. Mas fui a 11 estados com ele. E ele vivia me dizendo, olha, tu não quis vir com o Médici, mas comigo tu vem para cá. Eu digo, tá bem, general, tá bem, tá bem. E fui levando. Quando chegou em setembro, a posse dele seria em março do ano seguinte. Quando chegou em setembro, nós estávamos num voo, no jatinho da FAB, de Recife para Porto Alegre, para Brasília. De Recife para Brasília. E aí o presidente, nós estávamos um avião, 2 lugares assim e 2 aqui, 4 de frente, né? E ele estava lendo o jornal e eu também. Daqui a pouco eu baixei o jornal e digo, vou dar uma descansada, né? E ele baixou o jornal e bateu na minha perna. Vamos falar. O que é, general? Eu preciso de ti aqui. Tu tem que vir para cá comigo, etc, 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 etc. Porque ele já vinha falando isso. Eu digo, general, vamos ser bem sinceros. Eu vou lhe acompanhar até o dia da posse. Mas eu não venho para cá. Eu estou criando as minhas filhas, o meu negócio pequeno, mas é meu, eu vivo muito bem dele, eu não vou abandonar tudo e vir para cá, eu tenho que trazer a família e desloca tudo, elas estão encaminhadas lá nos colégios, na faculdade, etc e tal, e eu não venho para cá para aproveitar nada, venho para servir daqui a 4 anos, o que é que eu vou encontrar quando o senhor for embora e eu também? Eu não tenho vocação para isso, etc e tal, e não posso vir. Ah, tu é teimoso, porque médico quis te trazer, tu não quisesse agora, papá, tu não sabe a oportunidade que tu está perdendo, etc. Mas eu sou isso. Eu venho aqui, fizemos churrasco, viemos montar cavalo aqui, faço tudo de vez em quando, mas eu não saio de lá. O senhor não me leve a mal, mas tu não está avaliando, eu vou deixar uns dias. Eu vou deixar uns dias tu pensar, porque tu não está avaliando. Tu não está avaliando. Eu digo, não adianta o senhor me deixar uns dias, porque não vai dar. Bueno, ficou um pouco parado assim, disse, mas tu é de uma teimosia louca. Parou, disse assim, bueno, o senhor não quer vir? Então tu vai ser prefeito de Bagé. Naquela época era prefeito nomeado. Nomeado, área de segurança. Eu disse, olha, se eu não tiver que sair de lá, tudo bem. Eu não vou seguir dizendo não para o senhor. Mas eu não posso vir para cá. Por 1000 razões, não posso vir para cá. E assim foi. E foi um período muito engraçado. Porque eu não disse nem para minha mulher do convite dele. Ficou quietinho. Fiquei quieto. E naqueles meses circulava em Bagé, quem é que vai ser o prefeito, quem é que vai ser... Eu já estava convidado, mas não podia falar. E era engraçado, um dia o Camilo Moreira, que era prefeito, me chamou. Que, Carlos,
que é que tu sabe? Quem é que vai me suceder? Eu digo, não tem noção, Camilo. Não tem noção. Não tem nem ideia. Pois é, estão falando aí no fulano, no Beltrano. Pois é, vocês estão falando. Eu não sei de nada, eu estava convidado. E, bueno, quando virou o ano, eu fui para Brasília. E fiquei janeiro e fevereiro lá. Só vim uma vez a Bagé. Até o dia da posse. Inclusive, participei da posse ao lado da família. Todas aquelas cerimônias lá no palácio, etc. Tal. Depois o baile do Itamaraty de noite, etc. e tal. No outro dia, me despedi e vim embora. E o terceiro ato dele como presidente foi me nomear como prefeito. Terceiro ato dele, é. Terceiro ato. Tanto depois do ministério, Sim, claro. claro. Né? Inclusive os outros prefeitos foram nomeados em junho, julho, agosto. Eu fui nomeado em 20 e poucos de março. E ele tomou posse em 15 de março. Eu assumi a prefeitura, se não me engano, em 30 ou 31 de março. Foi logo ali. Sim, imediatamente. Então, aí que começou a trajetória política. A história política, sem nunca ter pretendido, sem nunca ter pedido, sem nunca ter feito nada, daqui a pouco virei prefeito. Digo, bueno, já que eu estou aqui, agora eu tenho que desempenhar. Mas passou pela Câmara de Vereadores? Não, a Câmara só. Quem nomeava nem era o presidente da República. Quem nomeava era o governador. Uhum. O governador era o Amaralzinho. Não é? Eu tomei posse como prefeito no Palácio Piratini. Sim. Em Porto Alegre. E eu vim aqui e a Câmara homologava, não? Não, eu digo a Câmara de Vereadores, aqui teve uma passagem, o senhor não passou pela Câmara de Vereadores? Não, mas não como votação na Câmara. Não, eu digo como vereador. Ah, não, eu tinha lá atrás. Isso. O Gêmeo Tavares, meu cunhado, era presidente da Arena. E começou a me encher o saco. Tu tem que ser candidato, tem que ser candidato, eu preciso. Mas eu não gosto disso, não faz parte da minha vida, etc. Não, mas tu tem que ser. Eu digo, vamos fazer o seguinte, Gêmeo. Pega o meu nome e lança, mas eu não tenho obrigação de me eleger. Porque eu não gosto de política, a minha vida é outra coisa. Isso foi lá em 62, por aí, 64. 64, né? Foi por aí. Eu não me lembro bem a data. Aí corri a vereador, fiquei na primeira suplência. E assumi 2 ou 3 vezes lá. Na época, inclusive, era gratuito. Era gratuito, né? Vice. E depois segui a minha vida. Agora, quando então veio o Figueiredo de presidente, o senhor assume a prefeitura de Bagé, foi uma surpresa enorme, porque não era daqueles nomes que estavam sendo cogitados, e o senhor já sabia do seu convite com muita antecedência, e foi, além de ter sido uma grande surpresa, foi um grande desafio, e havia muita descrença, e o senhor conseguiu fazer uma administração que transformou Bagé. Ainda há pouco conversávamos sobre o prefeito Antônio Pires, falecido há pouco tempo atrás. Eu, que não sou político, mas gosto, sou, digamos assim, um estudioso da política de Bagé, sempre refiro que a gente lendo, pelo que a gente lê a respeito de Bagé, tirando os tempos de antanho, onde a gente poderia destacar a figura do José Otávio e do Tupi Silveira como 2 grandes intendentes, na época chamados intendentes, mas numa Bagé moderna, eu sempre digo que teve, na verdade, 3 prefeitos revolucionários, 3 prefeitos aqui em Bagé que moveram a roda do desenvolvimento do nosso município. O Pires, que praticamente colocou Bagé na modernidade, né, inclusive na estrutura da prefeitura, Antônio Cândido Pires, doutor Pires,
Depois, o senhor, que deu uma expansão, principalmente nas casas populares, o senhor vai nos contar agora em seguida quais seriam as suas maiores realizações, aquilo que lhe deu, né, maior satisfação e que teve uma repercussão maior, o projeto Rainha, e o prefeito Mainardi, que também é favorecido pelas suas relações lá com a política partidária, com o presidente Lula, também teve uma grande contribuição no desenvolvimento de Bagé. Mas nós estamos aqui falando com o Dr. Carlos Sazambuja, um dos 3 maiores prefeitos, se não o maior prefeito. Quais foram os seus maiores desafios, quais foram as suas maiores realizações como prefeito de Bagé? Bom, é muito difícil dizer qual foi maior, porque, modéstia à parte, foram todas muito grandes, não é? Modéstia à parte, se tu arrancar o que eu fiz em Bagé, hoje fica metade da cidade. Verdade. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha uma meta. Eu vim servir a minha cidade, que eu amo tanto, que eu não quis sair daqui para outros rumos. Uhum. Então, eu tinha uma obrigação de transformar. Por outro lado, eu sabia que eu tinha um respaldo muito grande do governo federal pela minha ligação com o presidente. Então, que eu tinha que fazer algo que nunca foi feito. Então, eu me atirei feito um louco a trabalhar, tanto que, geralmente, o prefeito tenha uma equipe que o cerca. Eu tive que ter 2 equipes, porque uma só não me acompanhava, porque eu ia às 8 da manhã e saía às 11 da noite da prefeitura. Vice, inclusive, almoçava. Depois que eu criei o centro administrativo, eu criei lá um centro de convívio e eu almoçava lá. Então, eu estabeleci uma rota muito grande. E aí comecei a trabalhar. Porque peguei uma cidade necessitando de muita coisa. O Pires foi um revolucionário, o Pires trouxe para Bagé a modernidade da administração. Isso. Bagé ainda estava no tempo aquele do papelzinho, como eu digo. O Pires abriu o leque e abriu a cabeça de muita gente, inclusive a minha. Então, eu cheguei aqui com a obrigação de, no mínimo, acompanhar o ritmo do Pires. No mínimo. Então, eu me atirei. Por exemplo, eu entendia que o município agropecuário não podia viver sem 2 coisas: estradas e eletrificação. Então, cheguei em Brasília com um projeto e lá no Palácio do Planalto eu disse para o presidente: eu preciso que esse senhor me encaminhe para o ministro de Minas e Energia, que era o César Calço. Isso. Então, prontamente, né? Aí, o dia que eu cheguei no ministério, já tinha o subchefe do gabinete me esperando na porta. Subi direto ao gabinete do César Calço. Estava muito recomendado, então foi muito fácil. Diga, eu quero eletrificar o município de Bagé, que na época era o 2º maior município do Rio Grande do Sul. Exatamente. Só perdia para Alegrete, em termos de área. Era 900 quilômetros de rede que eu precisava para dar energia para o campo, porque naquela época começou a lavoura de arroz, que depende muito de energia para o levante das águas. Isso. E o César Carlos não teve dúvida, né? Homologou na hora o meu pedido. E ele diz: esse recurso o senhor quer para a prefeitura? Eu digo: não, porque eu nunca quis que a prefeitura executasse as obras. Eu trazia o dinheiro, mas queria que o Estado fizesse as obras, para eu não ficar envolvido com empreiteira, com engenheiro, com gente, etc. Tal. Então, eu cheguei em Porto Alegre, de volta fui da Secretaria de Minas e Energia, e eles tinham criado um departamento de eletrificação rural.
que o diretor era o Juca Alvarez, ex-prefeito de São Borja. Cheguei lá, está aqui o projeto e está aqui o dinheiro. Os caras não acreditaram, né? Ah, não é possível. É possível, está aqui tudo. Então, eletrifiquei todo o município de Bagé, a campanha. Se tu for lá na Serrilhada, da divisa com o Uruguai, ou aqui na divisa com Pinheiro Machado, ou lá com a divisa de Lavras e Caçapava, está tudo eletrificado. Eletrifiquei todo o município. E aí, digo, bom, agora faltam as estradas. Como a lavoura de arroz estava muito desenvolvida já, e não cabia mais aqueles caminhões pequenos, era jamanta. Sim. As estradas do arroz, eu arranquei todos os pontilhões de madeira que existiam, porque estava tudo quebrado pelo peso dos caminhões. E fiz tudo de concreto, e fui fazendo ponte, eu fiz 40 e tantas pontes. Só na volta da cidade eu fiz 11 pontes. Só na volta da cidade, aqui na cidade, se tu for lá na Venão Soares, na São Carlos, lá naquela outra, enfim, as pontes velhas eu arranquei, fiz 9. E nas estradas do Espantoso, que na época era de Bagé, depois passou para o Aceguá, na estrada da Serrilhada, na estrada do Piraizinho, na estrada do São Luís, pode sair aí, não tem mais Pontilhão. pontilhão de madeira, tudo de concreto. Fiz a ponte, 100 metros de ponte ali no Viola? No Piraí, no Viola, enfim. Então deixei a parte produtiva de Bagé pronta. Digo, bueno, agora eu tenho que olhar para a cidade. O que é que eu preciso na cidade? Eu preciso de casa popular e preciso de um anel rodoviário para esse fluxo de caminhão não passar dentro da cidade. Porque se ele passar, vai me destruir a cidade. Porque japonas já caminhões imensos, etc. Tal. Então, me apliquei no projeto do anel rodoviário. Que, infelizmente, eu tenho uma mágoa, porque até hoje está inacabado. Verdade. E cidades que vieram muito depois, muitos anos depois, com ideia de anel rodoviário, já estão com os anéis prontos. No outro dia eu estive em Santa Maria, o anel de Santa Maria está pronto. Passo Fundo, o anel está pronto. Pelotas, o anel está pronto. E Bagé está cavocando. Não tem nem metade do anel, porque eu não tive tempo de fazer todo o anel. Claro. Então eu comecei o anel rodoviário para tirar o fluxo de produção do campo e levar para as BRs, levar para o Porto de Rio Grande, sem passar na cidade, para não destruir a cidade. Aí me dediquei à cidade, fazer os asfaltos. Eu fiz 36 quilômetros de asfalto na cidade e pavimentei 202 ruas com pedra. Naquela época foi um horror, né? Peguei a educação, por exemplo, tu sabes melhor que eu, porque tu foste meu secretário de educação. Quando eu cheguei na prefeitura, nós tínhamos 2.000 e poucos alunos. Entregamos com 11.000 alunos. Verdade. Fizemos não sei quantas escolas novas, eu nem tenho a conta, mas sei que mais de 20 escolas novas e reformas, etc. e tal. Exatamente. Aí eu digo, e agora nós temos que cuidar da cidade. Comecei aquele projeto Rainha, que foi ligar a cidade ao anel rodoviário por asfalto. Aí criei esses que eles chamam de... esses locais de vendas, aí, eu nunca me lembro o nome, eles chamam de... Ali na Marechal Floriano... Os camelôs? Camelódromos. Criei aquilo que não existia e fui fazendo, né? Sem parar, inovando e fazendo. Aí digo, Casa Popular. Aí tem uma passagem até engraçada. Eu telefonei para o Andreasa, digo, preciso que o senhor venha cá. Tem uns problemas para nós resolver aqui. E ele veio. Trouxe todo o staff dele.
E eu fiz uma reunião com os vereadores, chamei os vereadores. Digo, olha, vai vir um ministro aí, o que é que vocês acham que nós devemos pedir, etc e tal, para o ministro? Os vereadores não tinham noção das coisas. E diz o Molina, não, eu acho que o senhor ia pedir umas 200 casas populares. Digo, boa ideia, etc e tal. E o outro dizia, mas o ministro, 200 casas é muito. Digo, tá bem. Chegou o ministro, fomos para uma reunião, etc e tal. E eu comecei a falar e digo, nós temos dois problemas aqui. Precisamos resolver. Um era aquele problema que ocasionou mortes do arroio Gontã, que desembocava ali naquela rua, depois da Barão do Triunfo. Gomes Carneiro. Gomes Carneiro. Lá embaixo, ali perto da Justiça Militar. Ali. Matou gente ali, né? Eu preciso fazer uma barragem grande para segurar essa água para a rua não ser invadida e as casas e as pessoas morrerem. E parei um pouco aqui e olhei para os vereadores que estavam lá. E eu preciso de 2.000 casas populares. Os caras quase caíram da cadeira. O ministro homologou ali. Na hora. O ministro homologou ali as primeiras 2.000 casas. Aí começou as inscrições e eu dei um boletinho, tipo de um troço de recibo para cada vereador. Dei 100 casas para cada vereador dar para os seus eleitores aí. Mas aí achei que era pouco, 2.000. Fui para Brasília e consegui mais 2.000. 4.000. Aí o BNH, o presidente do BNH era muito meu amigo. Chamava-se José Lopes de Oliveira, falecido. Aí o Zé Lopes mandou toda a diretoria jurídica do BNH para Bagé. Vieram 5 advogados e 5 engenheiros. E ficaram aqui 15 dias comprando as áreas. Compraram todas as áreas por indicação minha, né? Claro. E uma coisa que eu tive preocupação é não botar tudo de um lado só. Tu vê que eu fiz casa popular nos 4 pontos cardeais da cidade. Era para a cidade se expandir ao natural. Porque se tu faz por um lado só, ela só cresce para aquele lado. É verdade. Então, eu fiz casa, tu vê, tem casa aqui, casa lá, casa lá. Aí, quando tive tudo do BNH, cheguei em Porto Alegre, na Secretaria de Habitação, e digo, olha, está aqui o dinheiro, está aqui o projeto, está aqui o salário, vocês têm que fazer isso para mim. Porque eu não queria me envolver com construção. E eles vieram e fizeram todas as casas para mim. E assim eu fui fazendo. Por exemplo, o centro administrativo. Estava abandonado porque a rede tinha feito o desvio. E eu fui lá na rede e digo, eu quero para a prefeitura. Eu comprei muitos imóveis. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, quando eu assumi, era dentro da prefeitura. Eu comprei aquele prédio daquela empresa de Pelotas de ônibus da Princesa do Sul, onde os bombeiros estão. Eu comprei aquele prédio onde está a merenda escolar aqui na comprei aquele prédio lá onde eu fiz a fábrica de bueiros. Sim. Comprei os fundos da prefeitura, que era a cooperativa da aviação férrea, que eu botei a Secretaria de Saúde. E aí eu tomei conta do centro administrativo, negociei, comprei dos padres que tinham ganhado da família Mogler a chácara de Santa Teresa. Seminário lá. Comprei dos padres o seminário e dei para a rede fazer aquele centro ferroviário que tem lá, em troca do centro administrativo. Estabeleci o centro administrativo. Então eu fazia assim, eu de manhã e de tarde, até às 5 horas da tarde, que era o expediente da prefeitura, eu ficava no centro administrativo.
só administrando, só recebia secretário, funcionário, etc. Fazia a máquina andar. E às 5 horas, quando terminava o expediente da prefeitura, eu ia para a prefeitura receber a população, porque sempre o prefeito... Audiências externas, né? Recebe... Todo mundo quer falar com o prefeito, claro. É reivindicação, é isso e aquilo. Então, eu separei. Enquanto eu estava no centro administrativo, eu só administrava. E quando eu ia para a prefeitura, era para receber o público. Cansei de ficar até 11 horas, meia-noite, recebendo o público. Cansei. Aí adaptei o centro administrativo e Bagé foi o primeiro município do Rio Grande do Sul a ter computador. Eu tive, na época, imagina tu, hoje o teu telefone tem mais potência que o computador que eu botei lá. Tive que fazer um prédio para receber o computador. Fizemos aquele prédio grande e a exigência era uma peça central, toda envidraçada, com ar-condicionado permanente, porque o computador precisava de uma temperatura X. E era um trovejão imenso, né? Aquele computador. Hoje o telefone faz mais coisa que aquele computador. Carlos. E aí veio um monte de prefeitura fazer as folhas de pagamento aqui no computador, porque era muito mais fácil. Me lembro, né? São Gabriel, Santana do Livramento. Até Santo Ângelo veio fazer. Na época a gente cobrava, não é? Era uma receita da prefeitura. E nós conseguimos assim fazer uma grande revolução na cidade. Botamos assim nas primeiras sinaleiras da cidade, o pavimento foi muito grande. A saúde, por exemplo, quando eu assumi tinha um posto de saúde. Quando eu entreguei tinha 23. Foi um crescimento enorme, né? Afora outras obras que também tinham reflexo. Tu inaugurasse a telefonia rural, né? Fizesse centros de convívio rural, me lembro bem disso, né? Quer dizer, emprestasse uma contribuição muito grande para, digamos, para aqueles trabalhadores rurais nas suas localidades, ter um centro de convívio, deixasse obras aí encaminhadas como a canalização do Arroio Bagé. Isso aí é um fato triste. Mas em compensação, por exemplo, a hidráulica nova que eu fiz, se não tivesse feito a hidráulica, de nada adiantaria fazer barragens, porque não tinha como tratar a água. Como tratar. A hidráulica de Bagé datava de 1927. Então tratava um pouquinho d'água. Claro. Aí eu fiz aquela imensa hidráulica e fiz o conjunto das caixas apoiadas e elevadas para que a parte alta da cidade recebesse a água. Não é? Então eu fui... Na realidade eu enfrentei todos os problemas. Por exemplo, creche. Quando eu fui para a prefeitura não tinha nenhuma creche. Eu deixei 11 creches funcionando. Não é? Então, os números da minha passagem no primeiro mandato foram muito grandes. Com certeza. O William teria alguma pergunta para fazer? Eu queria saber como é que era a sua relação com as subprefeituras, com as outras regiões aqui. Eu me dediquei muito às subprefeituras. Por exemplo, vou te dizer só um fato. Por exemplo, vamos falar no Aceguá. No Aceguá eu fui lá, fiz uma barragem, fiz a hidráulica do Aceguá, reformei a escola, fiz um posto de saúde, fiz uma praça, pavimentei as 3 primeiras quadras da cidade, fiz o meio-fio todo da divisão do Uruguai com o Brasil, levei na época a CRT para o Aceguá, tudo isso eu fiz no Aceguá. E o que o senhor achou da gente ter perdido essas cidades? O que o senhor achou da gente ter perdido esses municípios? Isso foi criminoso, Acho que o governo municipal da época foi omisso, absolutamente omisso. E segundo, era uma lei estadual completamente absurda, porque só votava quem queria sair. Quer dizer,
fazia um plebiscito no Aceguá. Quem é que quer sair? Bagé não votava. É o próprio absurdo, porque a cidade-mãe tinha que ser ouvida. Com certeza. Não era ouvida. Ora, os caras lá, Obviamente. o pessoal vendia uma ideia espetacular, que a vida deles ia melhorar, que ia ser um espetáculo, não sei o quê, e a população daquela região embarcava nessa onda. E assim nós perdemos Candiota, perdemos Ulha Negra e perdemos Aceguá. Isso foi uma fase tristíssima, e acho que Mas uma omissão política também dos prefeitos da época, né? Uma omissão política dos prefeitos da época de Bagé. Inclusive birra. Por exemplo, a emancipação do Aceguá previa que o município de Aceguá viria até o corredor que chamam do finado Chiru Pereira. Sei. Um corredor ali, pouco para cá da Colônia Nova. Ali que o Aceguá queria divisa. Como o prefeito da época foi omisso e encrencou com a comissão emancipadora, etc e tal, eles disseram, Vamos adiante. Tá brigando conosco, Hoje é um dia de divisa, é aqui no Valente. Vieram, devia ser lá. vieram com quase 20 quilômetros para cá ainda. Ulha Negra, a mesma coisa. A comissão da Ulha Negra queria que a divisa fosse lá no Quebracho, onde tem aquele troço da Ubanda lá, etc e tal. Vieram até aqui. O prefeito brigou. Resultado, a divisa da Ulha Negra é aqui depois da polícia rodoviária. Pois é. É um absurdo, né? É um troço absurdo, completo absurdo, por omissão, incapacidade da prefeitura da época. Aliás, a prefeitura da época fez uma coisa que é inacreditável. Entre outras milhares de obras que eu fiz, eu não concordo contigo quando tu diz que o Mainardi não é por questão política. Foi isso, foi aquilo. Não, o Mainardi só manteve o Bagé. O Mainardi não fez uma creche, o Mainardi não fez uma escola, o Mainardi não fez uma ponte. Nada disso ele fez. Então, essa imagem que tem aí, para mim, não é válida. Ele botou o funcionalismo em dia, mas diminuiu, que até hoje os funcionários públicos estão pagando, porque na época, para pagar, diminuiu quase a metade dos funcionários, mas isso é outro assunto. Eu fiz um projeto de canalização do Arroio Bagé, 21 quilômetros de arroio, lá do alto da Santa Tecla, lá onde tinha o museu que o Tarcísio fez lá No Forte Santa Tecla? Não, no Forte de Santa Tecla. O Arroio Bagé começa lá. E vai aqui desembocar no Quebracho. Que nós temos dois arroios, o Arroio Bagé e o Arroio Guantanque. E eu mandei fazer um projeto visando duas coisas. A canalização do arroio e toda a parte de esgoto de Bagé. Tinha 5 estações de esgoto. Então todo o esgoto ia ser direcionado para o arroio. E o arroio seria todo canalizado. E com as estações de tratamento de esgoto. Um projeto mirabolante, vice. Bom, consegui todo o recurso para todo o projeto. Na época, o diretor-presidente do DNOS era um grande amigo meu. Chama-se José Reinaldo Carneiro Tavares. Foi diretor do DNOS, era um maranhense que ficou muito meu amigo. Terminou governador do Maranhão. Muito meu amigo. Eles homologaram tudo no governo Figueiredo. Eles homologaram. E também da mesma maneira, eles vieram fazer tudo sem ingerência da prefeitura. Porque eu nunca quis botar a prefeitura nessas obras grandes. Porque uma que nós não tínhamos um corpo técnico especializado para lidar com grandes obras. Segundo, que me tirava toda a responsabilidade de mexer em dinheiro, de pagar, de receber a prefeitura fora. E assim foi. Tu há de crer
que o prefeito que me sucedeu, o primeiro ato dele, no primeiro mês de governo, foi pegar o avião, às custas do dinheiro da prefeitura, diária, passagem, tudo. Foi ao Rio de Janeiro do DNUS pedir para não fazer a obra, pedir para parar a obra, que já tinha começado. Pode ver que aqui atrás do Militão tem canalização. A obra já tinha começado. Esse é um troço revolucionário. 21 quilômetros de arroio canalizado, com paredes dos dois lados e 5 estações de tratamento. O pessoal do DNUS se escandalizou. Eu me lembro desse fato, me lembro. Como é que o prefeito não quer uma obra dessas? Nunca mais vai acontecer. Porque isso é mirabolante, eu não sei como é que o governo não aceitou fazer essa obra. Disse, não quero ser obra do Guanaco e eu não quero trabalhar com obra do Guanaco. Mas tinha que trabalhar porque tudo que tinha feito era meu. Assim que Bagé perdeu. Por isso eu digo, é um momento triste. Porque podia ser, esse arroio está todo canalizado, todo limpinho, canalizado e todo o esgoto da cidade tratado. Na política de Bagé, qual foi o seu principal adversário? Ora, tchê. Dentre eles. Eu fui perseguido, porque você sabe da minha posição política. Por exemplo, eu sou contra, até o fim do mundo, contra o PT. É bem claro, tenho horror do PT. Por sinal que a minha participação na Assembleia Legislativa foi exatamente quando o PT teve a primeira bancada do PT, foi quando eu fui deputado estadual. Mas aqui foi o PT e o PDT. Vice o PDT, mas eu nunca dei bola para eles, não é? E fiz tudo isso que fiz aí, vice, porque eu me impus a trabalho, a dedicação. Eu abandonei família, abandonei meu negócio, botei um administrador lá e mergulhei. Bueno, o Cláudio sabe bem, mergulhei de corpo e alma, de cabeça na prefeitura. Eu, às vezes, de noite, várias vezes, muitas, no meu auto particular, com uma lanterna, saía de noite para as estradas ver, porque eu não tinha tempo de dia. Pegava uma companhia, botava do meu lado e saía com lanterna para ver obra no interior do município. Porque se eu fosse no alto da prefeitura, eu tinha que levar motorista. Eu ia no meu auto, porque eu não levava motorista, ninguém ficava sabendo, eu ia ver o que eu achava certo ou o que eu achava errado. Então, foi uma dedicação plena. E terminou que quando eu terminei o meu mandato, estava com uma aceitação de mais de 80%. E aí é tal coisa, tu entra na roda viva da política, e eu sempre digo, a política tem tatite, e aquela coisa que pega, depois para tu sair do circuito é uma dificuldade. Me diz uma coisa, Carlos, tu preparaste, isso é inegável, mesmo os teus adversários, nominando os principais, Luiz Fernando Mainardi, Luiz Alberto Vargas, reconhecem o espetáculo que foi a tua administração, as tuas obras. Então é uma questão inquestionável a esse respeito. Agora, tu preparou a cidade, tu dimensionasse a cidade, tu colocasse a eletrificação, tu tentasse colocar a questão da canalização e outras tantas obras. Bagé subiu para um patamar como município. Por que a Bagé não decola para uma cidade que tenha também um desenvolvimento industrial? Porque a nossa economia ainda é baseada exclusivamente em serviços e produção primária, e a produção primária vai continuar sempre, indiscutivelmente. Mas hoje nós temos, dessa década de 70 para cá, o arroz, temos agora, mais recentemente, a soja, mas nenhuma fábrica de implementos agrícolas, nós não temos nenhuma fábrica para fazer pá, nem vou dizer para trator,
por que não decola? Nós temos as rodovias que começou com Pires lá, ligação por asfalto. O que falta? Teve lá, como é que é, no tempo do Camilo, ali, me lembro, até o Strasburger veio aqui para fazer o polo proteico. Polo proteico. Lembra? Área industrial. Ah, isso. Então, foram várias e várias décadas. Eu trabalhei muito nessa área. Por exemplo, 2 vezes eu reabri a Sicad depois dela ter fechado. 2 vezes fui eu que reabri, consegui coisas inimagináveis. Por exemplo, quando a Sicad fechou, era 1000 empregos na cidade. Então eu tinha que sair atrás. De algum jeito resolver, né? É? De algum jeito tinha que resolver. Eu fiz uma reunião, vê bem, específica no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República, eu aí já era deputado federal, com a presença do presidente da República para assinar o contrato de financiamento da Sicad. Na época era uma fortuna que eu botei na Sicad, para não fechar. E a segunda vez também, quando estava fechada, fui eu que manobrei tudo, aí já era o Brito, o governador, fiz tudo para reabrir a Sicad. Foi quando veio aquele rapaz ali do Mauro Pius, de Mauro Mato Leitão. Eu que Leitão. fiz tudo. Mas o problema é atávico. O nosso pelo duro não é industrial. O nosso pelo duro é cuidar do campo e da sua propriedade. Um dia eu disse na Rural, o pessoal ficou bravo comigo. Eu disse, o nosso pelo duro só se dedica à sua propriedade. Dê preferência que o vizinho vá mal para comprar o campo do vizinho. Tá? Então, não tem espírito industrial. Não tem. Eu consegui, por exemplo, trazer um curtume. Fiz o casamento do Mandelli com a Sicad para fazer o curtume. Andou um pouquinho e... Me lembro. Então, é muito difícil tu transformar. E tem mais. Essa região toda é uma região, foi a região rica do Rio Grande do Sul. De Pelotas, Rio Grande a São Borja, vamos dizer. Região rica. Por que os times de futebol eram os campeões estaduais na época? Porque aqui era a região rica. O Guarani foi 2 vezes campeão estadual e o Bagé foi 1. Por quê? Porque aqui era a região rica. Sim. Nós tínhamos nessa região 16 plantas industriais de gado. Hoje temos 3. Então, não tem espírito industrial. Nossa função era o seguinte, vamos dizer um frigorífico. Os melhores gados que entram no frigorífico é do Dr. Roberto Sunhã. Os gados mais pesados, 600 quilos, etc. Porra, bota o Dr. Roberto de presidente da Sicad. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A nossa tacanhez fazia com que... Porque uma pessoa adequada, pegar um grande executivo, você paga na primeira semana. Claro. Porque o dono sabe. Agora tu pega um homem da estância e bota numa planta industrial, não tem nada a ver. Assim era na Cobagelã. O fulano tem Alain Protásio. Nunca me esqueci disso. Era o seu Protásio Fagundes, que por sinal era vereador. Isso. Mas tinha uma estância muito bonita e tinha uma lã fina espetacular. Tanto que em São Paulo botaram o nome da Alain Protásio. Aí eles vão botar o Protásio de presidente da Cobagelã. Não tem nada a ver o Protásio criador com o Protásio administrador de uma... Então, a nossa mentalidade... Vê-se. Por exemplo, na zona italiana, alemã, o cara abre uma garagemzinha e começa a torcer uns ferrinhos. Daqui a pouco ele tem uma indústria, daqui a pouco ele é imenso. Eu era muito particular amigo do Raul Randon. O Raul Randon era o fundador, o dono da Randon, que hoje é um potentado, né? O Raul começou na garagem da casa dele. Nós não temos essa imagem e não temos essa... o nosso homem está... Tanto que tu vê o seguinte,
tu vê o seguinte, nada menos que tu é um profissional liberal, tu veio para Bagé ser advogado, e tu é produtor rural, tu é fazendeiro. Tu vê os médicos, começam a ganhar dinheiro, qual é a primeira coisa que eles fazem? Investir Ir para o campo. Tu vê os engenheiros. A nossa prioridade na cabeça de cada um, depois que pega algum, é campo. É campo. Então não tem aquela Espírito vontade, comunitário, né? aquela disposição de enfrentar uma indústria. Por isso que é dificuldade imensa. Eu trabalhei loucamente. Eu fui para o Vale dos Sinos tentar trazer fábrica de sapato para cá. Ah, mas está muito longe. E tem outro troço, que é um imperdoável. Você não tem, na nossa região de Bagé, nenhuma estrada estadual pavimentada. É verdade. Se não tivesse o governo Médici, o ministro Andreasa, feito a 153 e a 293, nós estávamos na terra até hoje. Porque o governo do estado não fez 1 quilômetro, aliás, para não dizer fez 1 quilômetro, fez o acesso da Colônia Nova, que terminou 2 vezes já, fizeram 2 reformas de tão mal feito que foi. E eu me lembro que era a ligação de 12 quilômetros e levou 12 anos para fazer 12 quilômetros, e terminou logo. Não tem uma estrada estadual. 50 anos que querem fazer para Lavras e não sai nunca. O projeto é meu, até hoje. Veja bem, a firma que vem aí, faz e para, vem aí, faz e para, foi projeto meu como deputado estadual e foi a tomada de preço, tudo foi comigo ainda. É que terminou o governo e entrou o Olívio e a primeira coisa foi parar. E agora eles reviveram o meu projeto, reviveram a tomada de preço, tudo, e voltou a sultepa aí, só que tem que eles não botam dinheiro. Sim, esse é Quer dizer, não tem uma estrada estadual na região de Bagé. Isso é um fato doloroso para os governantes estaduais que nunca olharam para essa região. Por quê? Porque aqui é tudo longe. Isso era o que as fábricas diziam, mas Bagé está fora do circuito. Aqui para tu ir a Pinheiro Machado são 100 quilômetros, para tu ir a Livramento é 160 quilômetros. Lá no norte e nordeste do estado, a cada 20 quilômetros chega numa cidade. Carlos, deixa eu fazer um pinga-fogo contigo aqui, perguntinha rápida, resposta rápida. Nós estamos fechando o tempo o horário ali que é permitido a gravação. Traçando um paralelo de 30 anos, como o tempo nos ensina, né? Então, vou chegar lá com a tua resposta. Há algum arrependimento teu em ter votado para não cassação do Collor? Não, ao contrário, foi a glória da minha vida. A glória da vida mostrou o que é um cara independente. Mostrou o que é um cara de força moral. Tanto que agora, essa semana, recebi um telefonema do ex-deputado, do Adilson Mota, Sim. pedindo licença para contar num livro que ele está fazendo a história nossa passagem lá. Eu só dizia, eu fazia parte da CPI do Collor. Era uma farsa. Tudo, eu participei pessoalmente. Era uma farsa. Não tinha nada quente. Nada provado contra ele. Tinha uma Fiat Elba. A famosa Fiat Elba. E eu dizia assim, eu estou num júri. E no júri eu tenho que condenar ou absolver alguém. Para eu condenar, eu tenho que ter prova. Não tendo prova, seja o cara mais humilde ou a principal figura da República, para mim é a mesma coisa. Eu estou num julgamento. E eu vou julgar de acordo com a minha consciência. A minha consciência diz, não tem prova. E eu não vou condenar. O pessoal me esculhambou que pôde. A 0 hora botou uma página contra mim. O Lazi, agora me encontrei com ele outro dia, numa entrevista que eu fui chamado lá para a Rádio Pampa. Dei uma bruta entrevista lá agora, questão na Feira do Livro.
E eu fiz o Lazier dizer, o Lazier ia todos os dias no meu gabinete lá na Câmara Federal saber se eu tinha mudado o voto. Eu digo, vocês não me conhecem. O meu voto está escolhido há muito tempo e eu não mudo. E de fato, eu não mudei. Não é? Mas as diferenças do que era uma Fiat Elba para o que hoje aparece como um grande, digamos, escorredor da Petrobras. Sim. Mas só para terminar, Claudinho, a minha sorte, porque tudo na vida tu tem que ter um pouco de sorte, né? Sim. Que o mesmo ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, que condenou o Collor, que assinou a saída do Collor, O impeachment. ministro Sidney Chances, Isso. foi o mesmo que 6 meses depois o Supremo Tribunal Federal declarou que não podia condenar o Collor porque não tinha prova. Era a minha tese. Não posso condenar porque não tem prova. O Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Chances, encerrou o processo do Collor porque não tinha prova. Era a minha tese. Então, eu saí muito bem disso. E engraçado, repercute até hoje, onde eu vou. Gaúcho de Bagé, não sei o que, etc. Então, eu não tenho nenhum arrependimento. Não? Qual era a relação do Collor com a Assembleia? O Congresso. Muito ruim. Muito ruim. Essa foi a razão da cassação. Claro, porque o Collor não tinha partido. O Collor inventou um partido, que eu não me lembro o nome, para se eleger. E o cara que não tem partido forte e não conversa com o Congresso, não governa. E ele achou que era o rei da cocada preta e que não precisava e aconteceu o que aconteceu. Mantém relações com o ex-presidente Fernando Collor? O senhor mantém relações com o ex-presidente Collor? Não. Depois que ele foi cassado, eu tive com ele uma vez lá na casa da Dinda, onde ele morava. A convite dele, fui lá para ele me agradecer o voto que eu tinha dado. E eu disse para ele, aí expliquei para ele isso. Para mim, ser presidente da República, o cara mais humilde, eu estava num júri e tinha que julgar se tinha prova ou não. E não tinha prova. Então, mas eu trabalhei muito como deputado federal. A Zero Hora publicou em setembro ou outubro de 94 uma página inteira dos deputados federais que naquele período de 4 anos tinham trazido mais recursos para o Rio Grande do Sul. E eu era o número 1. Fui o cara que mais recurso trouxe para o Rio Grande do Sul naquela época. E tive um período de deputado estadual muito bom. Tanto que agora fui homenageado, questão de 20 dias atrás, menos 15 dias atrás, porque houve os 35 anos da Assembleia Constituinte Estadual. Isso. E eu era constituinte, e era o secretário da Constituinte, e era o secretário da Assembleia. Então eu que organizei todo aquele ano de trabalho, tudo fui eu que fiz. E fomos homenageados agora. E eu acho que ano que vem vai ter que ser de novo, porque agora foi o início da... Lá a promulgação, ano que vem a promulgação. A promulgação foi no ano seguinte. E lá no livro especial da promulgação, que vai ficar para a história, está a minha assinatura lá. Eu e mais 2 só, porque era o presidente da Assembleia e o secretário. O senhor saiu da prefeitura em 99, né? 2000? Eu cometi um erro na vida. Quer dizer, como pessoa humana devo ter cometido muitos erros, mas como político cometi um erro. Porque eu, quando fui alçado para a prefeitura, a primeira coisa que eu disse, eu não sou político e não vou repetir mandato. E fui levando firme isso. Quando terminou aqui, eu digo, terminou aquela coisa, fica, não fica, não, deu a minha contribuição para a minha cidade. Aí começou... Tem que voltar, tem que... Não. Tem que ser deputado, porque... Pressão daqui, pressão dali... Tá, deputado, ficou aqui em Porto Alegre, estou pertinho aqui, tal coisa. Me elegi deputado. Foi o segundo maior votado na época. Me elegi deputado estadual.
cheguei lá dizendo, não repito o mandato. Não vou repetir, não vou ser 2 vezes deputado estadual. Fui muito bem como deputado estadual, fui muito bem, fui secretário da casa 3 anos. Bueno, aí, tem que ser federal. Tá bem, uma vez só, vou ser federal. Me elegi também, fui o segundo a votar, só perdi para o Facione. Fui deputado federal, trabalhei feito um louco, um sacrifício brutal, porque a família em Bagé e eu morando em Brasília. Então, na sexta-feira, os deputados saíam na quinta, eu saía na sexta. Chegava em Porto Alegre às 10 da noite, pegava o auto e vinha dormir em Bagé. Passava o sábado, o domingo, segunda de manhã, Porto Alegre, avião, Brasília. Assim foi 4 anos. Sacrifício brutal meu e da família. Mas também não repetia mandato. Aí começa uma história dolorosa. Porque aí, terminei o meu mandato. Aí o Brito, um grande amigo meu, porque o Brito, a família Caran, a mãe do Brito, a Yolanda, nasceu e se criou na Osório, ao lado da minha casa, do meu pai e da minha mãe. Muro com muro. Então as famílias, naquela época, eram muito unidas. A gente sentava na calçada no verão, enfim, a Osório nem era calçada. Eu vejo hoje o pessoal dizer, não pode pavimentar o Osório porque é antigo. Antigo porra nenhuma, porque eu era grande, aprendi a andar de bicicleta na Osório em terra. Que história é essa? Bueno, e a Yolanda, a mãe do Brito. Quando ela ficou viúva em Livramento, que o pai do Brito morreu, ela ficou numa situação muito difícil. Ela voltou para a casa do pai e trouxe os filhos. Então, o Brito mais moço que eu. Nós casa com casa. A gurizada jogava futebol na calçada. Sim. E ali no Glória tinha um boteco, do Cinema Glória. E o Brito era o nosso mandalete. Vai buscar Guaraná, ali, a gente, para tomar. E tinha rapadurinha de leite muito boa. Faz umas rapadurinhas, Brito. Vai lá, era o mais moço. Sim. Era o mandalete. Então era amigo. Até hoje. O Brito, governador, me chamou. Digo, eu preciso de ti no governo, assim, assado, etc, tal, papapá. Digo, Brito, eu encerrei a minha vida pública. Eu disse que não. Não, mas eu preciso de ti, eu preciso de uma pessoa lá no BRDE para fazer uma pequena revolução lá. Digo, tá bem, eu aceito. Me insistiu muito. Fui para o BRDE. De fato, fiz uma revolução no BRDE. Deixei grandes amigos lá. Aí começa a história da prefeitura em Bagé. Um dia o Brito me chama lá. Carlos, olha aqui essa pesquisa. Só tu para ganhar do Mainarte. E eu não posso perder na minha terra. Eu preciso de ti. Digo, Brito, é um assunto que não se fala. Eu não volto para a prefeitura, não quero continuar, não fala para mim. Passou um tempo, vai lá no banco o Celso Bernardi, que era o presidente do partido. Tchê, Carlos, o Brito pediu para eu falar contigo, assim, assado, papapá. Eu digo, tchê, não me venho com esse assunto de novo. Eu já disse não quero voltar, não. Eu fiz o propósito comigo mesmo de não repetir mandato. Eu não sou um político profissional, estou louco para voltar lá para fora, lá para casa. Ah, bom, então tá bem, etc, tal, papapá. Passam-se os dias, o Brito vai no banco, com desculpa de fazer uma visita no banco, etc e tal, e pede para o presidente do banco, eu era diretor administrativo, que ficasse em cima de mim para eu aceitar, etc e tal. Não adiantou nada também, porque eu tinha Até que um dia me chamam em palácio. Tem paciência, tu tem que correr lá. Olha aqui, outra pesquisa. Aí eu emputeci. Eu tinha muita relação com ele. Eu digo, Brito, vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, estou me demitindo nesse momento do banco. Não vou continuar no banco. Certo?
e não aceito a tua pressão, e não posso dizer aqui o que eu disse para ele, bem, Soca, disse que eu não vou voltar para a prefeitura. E o meu cargo no banco está à disposição, estou me demitindo agora. Não quero mais estar lá, mas não volto para a prefeitura. Tu está enganado, por amor de Deus, enquanto eu for governador, tu vai ser o que tu quer aqui para a nossa história, não é isso. Tu está interpretando mal, é que eu não posso perder eleição em Bagé, e só tu para ganhar. Digo, negativo. Aí armaram uma arapuca para mim. Eu vim passar um fim de semana em Bagé, e eles tinham armado uma arapuca, e invadiram a minha casa, uma equipe grande que tinha trabalhado comigo, mais os políticos, eu me lembro, o Érico Silveira, era um grupo grande. Ah, mas nós te apoiamos toda a vida tu tivesse o nosso apoio, agora que nós precisamos de ti para não deixar o PT entrar, vê se tu te nega, e bababá, sabe? Ué, foi de um jeito que eu... Comoveu, né? comoveu. Disse, Comoveu e convenceu. Comoveu e convenceu. Fiquei sem cara para dizer. Eu disse não para o governador, mas aqueles amigos queridos ali que me acompanharam toda a vida, colocando a situação assim, eu ia dizer o quê? Ah, então tá. Carlos, aí me elegi. Foi o maior erro da minha vida. Foi um erro brutal ter voltado para a prefeitura. O senhor se elege, como é que estavam as contas da prefeitura? Não existia mais prefeitura. Tinham demolido tudo. Demolido. Por exemplo, no primeiro mandato, eu comprei 12 caminhões de lixo, que vocês devem ter observado, que tinha um letreiro. Povo educado, cidade limpa. Sim. 12 caminhões de lixo, novinho, 0 quilômetro. Não tinha mais nenhum. Eu comprei 20 caminhões caçamba, 8 ou 10 para a cidade e o resto para a campanha. Não tinha mais nenhum. O Galaxy preto que o ministro Andreasa doou para Bagé, tem até hoje. Os caras tinham roubado os pneus do Auto. O Auto estava na garagem com os pneus, um de cada um, com os pneus não vinham, banda branca que o Auto tinha, os caras roubaram. Roubaram a esterpe do Auto. 7 meses de atraso no funcionalismo. 7 meses encontrei para começar. Em resumo, a prefeitura, o prédio da prefeitura, demolido. Demolido, toda. Resumo, não tinha prefeitura. Carlos, me diz uma coisa. Falando em Brito, me traz a lembrança exatamente do governo dele, quando nós enfrentamos, Bagé enfrentou um dos piores momentos da sua história, que foram os acampamentos, as vistorias para a reforma agrária. E hoje parece que nós vamos reviver isso. Qual é a tua opinião? Temos aqui agora na Ulha Negra um acampamento do Passei MS. lá anteontem. Um acampamento. Qual é a tua opinião? Eu acho que mudou muito, Claudinho. Eu acho que aquela época foi um desastre nacional, uma falta de vergonha, porque o Lula é muito sem vergonha, além de ladrão, é muito sem vergonha, não é? Eu digo isso sem medo. Sem medo. Sem medo. Eu sou um cara aberto, ninguém me cala. Mas aquilo era incentivado pelo governo. Totalmente incentivado, financiado pelo governo para os caras virem. E por sinal tem uma história muito engraçada. Eu era prefeito e tinha feito o primeiro grande assentamento aqui. E um assentamento completo, porque o governo botou em cada lote casa, galpão, vaca. E a Nova Esperança que tu está falando? Nova Esperança. Viu que morreu semana passada o Carlinhos Sutili? Que era o grande líder lá, morreu semana passada, com 87 anos. Não sabia, né? Morreu. Isso, mas vou te contar uma passagem. Então, o governo deu casa, galpão, gado, fez o açude, a semente, adubo, tudo, para cada um deles. Mas eles não queriam nada com a terra, eles queriam aquele movimento. Teve gente
que vendeu o gado, vendeu o cavalo, vendeu os adubos, e que quando não tinha mais o que vender, arrancou as divisórias internas da casa e vendeu. Quer dizer, o cara não queria produzir nada. E me aparece uma comissão de colono na prefeitura para falar comigo. Eu digo, eu hoje vou aprontar com esses caras. 5, inclusive ele. Sentaram na minha frente. O que é que vocês querem? Não, porque nós viemos aqui reclamar, porque o ensino, nós precisamos de um colégio para nós lá, e nós precisamos isso, e nós precisamos aquilo. E começaram, nós precisamos isso, precisamos daquilo. Tá que eu digo, para aí, vocês são aqueles que ganharam casa, ganharam isso, ganharam aquele outro, ganharam outro, e não tem mais nada lá? Não, porque nós aqui... Eu me levantei, disse para o cara, puxa daqui. Puxa daqui, vai-te embora. Corri ele, e ele saiu correndo e baixou as escadas da prefeitura, e eu baixei as escadas da prefeitura, o prefeito, imagina, estou gadunhando ele. E eu dei uns tapas nele, porque o cara que ganha tudo e faz aquilo, o que é que eles querem? Não é? Bueno, aí tem um troço engraçado. Passado, que sei eu, 6 meses, foram embora, corri com eles de lá. O Baltazar de Bem em Campo era o secretário da Agricultura e veio aí para entregar mais vaca para eles. E disse, tio, não me anima aí sozinho lá, tu tem que ir comigo. Eu digo, mas eu sou o pior companheiro. Mas não tem problema, eu vou contigo. Pá, chegamos lá, era um galpão fechado, só tinha uma entrada aqui, aquele povo botaram uma mesa lá. Eu digo, tô ralado, hoje eu vou apanhar aqui. Bora, entramos para lá, não? Aí o Baltazar levantou, falou, aí convidou o pessoal para ir lá nas mangueiras ver as vacas. E foi saindo o pessoal e foi ficando coisa. Aí, uma dessas eu ia sair, eu olhei para ele, tu é aquele que eu corri da prefeitura? Sou, senhor, sou, senhor. Digo, mano, mas agora nós somos amigos. Tivesse que ajustar ali. Então tem passagens engraçadas, né? Mas o que é diferente daquela época para hoje? É diferente porque o governo hoje não é mais tão poderoso e não tem mais a opinião pública. Depois que se criou no Brasil, no governo Bolsonaro, um crescimento da direita, essas coisas ficaram mais difíceis, vice. E não tem mais aquele apoio brutal que eles tinham. E é totalmente negativo para o Lula, no momento, permitir que isso aconteça. Isso repercute diretamente, porque a bancada ruralista é muito forte no Congresso. E a bancada ruralista não querendo, não passa nada no Congresso. E ele não pode enfrentar a bancada ruralista. Então ele não pode incentivar. Na época ele podia. Na época ele podia. Ele tinha maioria no Congresso, agora ele não tem. Então agora o INCRA não pode incentivar. Pode melhorar os que já estão aí, etc. Claro. Tal, ali, mas incentivar novo fica difícil. Fica difícil, compreendo. Então eu acho que a situação agora é um pouco diferente. E, digamos assim, menos um pouco perigosa para nós. Eu acho que, não sei se o senhor me permite, para nós encaminhar o encerramento, o futuro da nossa prefeitura, o que o senhor acha? Nosso futuro da nossa política aqui na cidade? Eu estou completamente fora. Sim. Eu faço questão de estar fora. Eu não... O senhor não compareço a nada público, onde tem muito público eu não vou. Sim. Eu sofri muito esses últimos anos, eu perdi a minha mulher, agora perdi uma filha. Eu estou fora do mundo, vice. Mas eu vejo com muita preocupação, porque eu não vejo, assim, nomes fortes, confiáveis. Nomes fortes, confiáveis. Tem nomes aí, mas na minha opinião não são confiáveis, vice. Porque não adianta a pessoa querer e ter vontade. Todos têm direito de competir, mas tem que ter um pouco de vivência do mundo para fazer uma administração olhando o futuro. Sim. E o pessoal
que não está preparado fica olhando a ponta do pé, só fica ali naquele miudinho. Bagé precisa, estou dizendo, eu fui o primeiro município do Rio Grande do Sul que fez o anel rodoviário. Não está terminado. Os outros municípios começaram e terminaram, Bagé não. Eu fui o primeiro município que teve computador. Eu fui o primeiro município que fez os camelô. Hoje, por exemplo, tu vai em Porto Alegre, tu vai em Pelotas. Eu me lembro, por exemplo, o prefeito de Passo Fundo da época, ficou muito meu amigo. Bagé era o dobro do orçamento de Passo Fundo. Hoje, Passo Fundo é 5 vezes maior que o orçamento de Bagé. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, Bagé foi perdendo posição, foi perdendo. Bagé. Eles me mandaram, na época, uma estatística que eu nunca quis revelar, porque eu achei que não era correta. Mas eles me fizeram uma estatística que Bagé tinha crescido era o 43 municípios do Brasil que mais tinha crescido na época. Em 5 mil municípios. Bagé era o 43 que mais... Eu nunca divulguei isso porque eu fiquei em dúvida. E se não era bem verdade, eu ia ficar mal. Claro. Achar que estava. Outra coisa que eu nunca quis explorar, eu sou o único, esse descendente de Gaspar Silveira Martins, que sobreviveu e fez política. Sim. Eu nunca disse isso para ninguém. Porque depois iam me questionar, não quero questão. Mas se eu usasse isso politicamente, ia ser muito benéfico para mim. Com certeza. Ia ser muito benéfico, nunca quis usar. Então, a vida da gente é isso. Eu não tenho arrependimento de nada. De nenhuma posição minha, de nada. Posso ter errado, posso ter acertado, mas eu tenho consciência modesta à parte que eu dei a minha contribuição como filho de Bagé para a minha cidade, que eu amo loucamente. Amo loucamente essa cidade. Mas terminou o meu período, as gerações estão aí, novas, se renovando. O meu desejo é que Bagé volte a ser bem administrado. Esse governo que está aí, eu dou nota 7 para ele. Acho que tem muitos acertos e, claro, tenho direito de alguma coisa não concordar. Mas, com relação a governos anteriores, esse atual é muito melhor que os anteriores, na minha opinião. Não tem ligação nenhuma, etc e tal. Até sou agradecido porque o governo fez uma homenagem para minha mulher. Botou um busto lá, etc e tal. Eu tenho que ser agradecido porque a última coisa do mundo é um sujeito mal agradecido. E eu sou um cara bem agradecido. Agora, modéstia à parte, eu vejo aqui vocês, galerias. Ninguém aí fez mais do que eu. Ninguém. Em todas essas galerias. Ninguém fez mais do que eu para o Bagé. Eu queria agradecer particularmente. A Bagé teve um grande prefeito, chama-se José Otávio Gonçalves, na virada do século. Foi o prefeito que fez a prefeitura, fez uma revolução em Bagé. Hidráulica também. Eu digo que eu sou sucessor do José Otávio, porque eu não neguei, eu fiz também. E ainda não apareceu o seu sucessor? Hein? E ainda não apareceu o seu sucessor? Não. Não, porque outra coisa, Tchê. Outra coisa, eu nunca admiti familiar comigo trabalhando. Eu tenho 2 filhas que por concurso entraram na prefeitura e inclusive já estão até aposentadas. Sim. Mas pela minha mão, não. Não mesmo. Eu deixei um rastro, te garanto que de simplicidade, de muito trabalho e de uma seriedade absoluta com a coisa pública. Eu queria lhe agradecer em particular, eu moro em São Domingos. Em São Domingos tem um poço artesiano, uma caixa d'água e uma creche. E as 3 têm uma placa com seu nome lá. Então é uma coisa, eu acho que o bom é de agradecer e reconhecer uma boa administração. Em cada canto da cidade tem. Tu sabes que o PT, entre as coisas, arrancou horrores de placas de inauguração de obra a mim. Quando eu fui para o segundo, só para terminar, quando eu fui para o segundo mandato, um dia bate um senhor lá em casa de manhã, na minha casa, onde eu morava na Barão do Triunfo. E eu atendia todo mundo, né? Até eu estava almoçando. Parei de almoçar para atender o senhor com um saco.
Suas ordens. Doutor Carlos, eu vim aqui porque essas placas todas foram arrancadas e me venderam. Eu tenho um ferro velho, um troço aí. E eu vim devolver para o senhor as placas que arrancaram e me venderam. E hoje eu estou lhe devolvendo o senhor mandar botar. É impressionante nessa história. Mas, doutor Carlos, queríamos lhe agradecer imensamente o senhor dispor dessa hora para nós. Com certeza foi de uma preciosidade, de um valor histórico, seus depoimentos. E, claro, que o senhor não está todo dia aqui no arquivo público, mas sabe disso. Hoje nós temos aqui uma dessas salas dedicadas só aos políticos bagienses e ela é frequentemente visitada exatamente porque tem muitos universitários, muitos estudantes que fazem o seu TCC, o trabalho de final de curso, e vêm pesquisar aqui. E muitos deles dedicados ou à política, ou ao desenvolvimento de Bagé, o estudo da hidráulica, o estudo de candiota, enfim, são nos mais variados temas. Em todos eles, na grande maioria desses temas, a gente vai fornecer os elementos para as pesquisas dessas pessoas exatamente no seu acervo, que o senhor doou aqui para o arquivo há alguns anos atrás, que foram 3 ou 4 cargas de caminhonete de documentos que o senhor doou para cá. Tudo que eu tinha. Tudo que o senhor tinha. Fotografias que vai ter que voltar outro dia aqui ou nos permitirem fazer uma visita na sua casa, para o senhor identificar pessoas, o que é muito importante nessas fotografias. Então, o senhor não imagina o valor que tem essa sua doação para esses estudantes da FUMBA, do 2º grau, da Unipampa, dessa outra universidade da Ideal, cujos alunos vêm aqui pesquisar sobre temas de Bagé. Normalmente os professores orientam nesse sentido e é uma fonte inesgotável o seu acervo. E, por certo, também hoje esse vídeo que nós encerramos. Muito obrigado, doutor Carlos Sá Zambujo. Sempre às ordens. Eu hoje moro definitivamente. Aliás, sempre morei, mas como tive anos em Porto Alegre, anos em Brasília, eu não arredo o pé da minha cidade. Eu sou enlouquecido por essa cidade. E vou continuar aqui na minha vidinha calma e serena, no ostracismo. Eu acho que a grande virtude do homem público está no saber sair. Sim. A grande virtude do homem público está no saber sair. E eu acho que sair com muita dignidade. Eu tinha estabelecido uma meta. O dia que eu fizer 60 anos, eu saio fora de tudo. E saí com 62. E eu tenho quase 86. E saí com 62, vi-se cumprir o que tinha 2 anos de diferença. Em vez de 60 com 62 anos, saí completamente. E uma coisa, nunca mais abri a boca para dar palpite. Porque eu acho que a gente que se retira tem que respeitar os que estão aí. Sim. Então, nunca mais dei palpite. Quando vem me entrevistar, o que a senhora já disse? Não acho nada. Não tem que dar palpite. Não tem que dar palpite. Cada um que assuma a sua responsabilidade. Eu assumi a minha. Pronto. A minha eu vou defender sempre. Agora o resto, não conte comigo.